Olá, amigos. Vamos dar uma sequência a esses vídeos de experiências fora do corpo. E hoje eu gostaria de falar para vocês, não da minha experiência, mas de experiência de alguém que me procurou, né, para falar das suas experiências. Muitas vezes as pessoas vêm ao meu encontro, né, como diácono, preocupados com aquilo que aconteceu, com medo, né, daquilo que está acontecendo com ela, né, o que aconteceu, tanto experiências fora do corpo como o EQM, né, essas experiências de quase morte, né, que é mais comum. E um dos relatos que eu vou passar para vocês hoje é de uma senhora. Eu estava celebrando lá na capela do cemitério e eu falava um pouco sobre o tema, né? Mas isso bíblico, né? Está na Bíblia, né? No momento eu acho que foi o exemplo de Paulo de Tarso, né? Como vocês sabem, Paulo teve uma experiência fora do corpo, onde ele foi levado ao céu. Ele disse assim, né, foi levado ao terceiro céu, não sei se foi de corpo ou de alma, ele repete isso várias vezes, né? E diz que foi uma terceira pessoa que fez isso, não foi ele, né? E quando essa terceira pessoa voltou, essa pessoa voltou desse lugar, não conseguia descrever a beleza que lá ele viu, não tinha palavras para descrever, né? Então eu estava comentando sobre isso e sobre a certeza de que hoje nós temos de que não foi uma outra pessoa, mas foi o próprio Paulo que fez essa experiência, né? Saiu do corpo, foi até esse lugar maravilhoso. E no final então da celebração ela veio me procurar e falou assim, posso conversar um pouquinho com o senhor? Eu falei, claro, fique à vontade, né? Porque eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo, né? Eu costumo não falar para as pessoas, porque as pessoas riem de mim, mas como o senhor tocou nesse assunto, né, eu gostaria de contar e ver qual é a sua opinião sobre isso. Tá bom, fique à vontade. Então sentamos lá no banco e ela começou a narrar a sua história. Foi mais ou menos assim. Ela disse que estava com problema no coração, tinha que fazer uma cirurgia. No dizer dela que não era perigoso, né? Era uma cirurgia tranquila que se faz hoje normalmente. E ela foi então para a mesa cirúrgica nessa tranquilidade, né? Nessa calma. E infelizmente aconteceu um problema sério durante a cirurgia e ela veio a óbito. Entrou em óbito. Muito bem. Nesse momento, onde que foi dada a parada cardíaca, ela disse que imediatamente ela se viu fora do corpo, mais longe dele, rente ao teto. Estava lá em cima do teto olhando para baixo o que estava acontecendo. No dizer dela, ela percebeu, viu, né, o movimento dos médicos, dos enfermeiros, né, aquela pressa daquele momento de ressuscitá-la, né, com os instrumentos que ali existem, né. E nessa visão ela ficou, diz ela, muito calma, olhando aquilo com muita naturalidade, né. Uma calma que ela disse que não conseguia entender, né, uma paz incrível. E nessa paz, nesse momento que ela estava visualizando tudo aquilo, uma luz apareceu no teto, rente a ela, né? E ela foi como que, diz ela, sugada, né? Levado por essa luz, e ela não estava mais naquele ambiente, agora ela estava num outro ambiente totalmente diferente, diz ela, né? E
só que um pouco nublado, ela não conseguia distinguir as coisas que lá estavam. Diz ela que parecia que o lugar era nublado, né? Não dava para ver ao longe. Ela sabia que tinha coisas lá, pessoas, mas não conseguia distinguir, né? E nesse grupo de pessoas que vindo ao seu encontro, ela percebeu uma certa familiaridade. Não conseguia distinguir quem era, mas ela tinha certeza que eram pessoas conhecidas, né? E nesse aproximar dessas pessoas, ela disse que foi muito rápido tudo isso, né? Aquela luz que a levou disse para ela: não chegou a sua hora, a sua missão ainda não terminou, você vai voltar. E nesse mesmo instante ela se vê de novo lá no corpo, com aquelas dores todas. Os médicos conseguiram reanimar, né? Trazer de volta. E ela então veio a narrar isso tudo. Ela disse que não conta para ninguém, nem para os familiares, e veio a contar para mim, né? Aquele momento único na vida dela que fez grandes transformações. Então, no dizer dela, a participação dela hoje na vida da igreja, enfim, as mudanças que ela fez na vida em decorrência dessa experiência, desse EQM, né? Experiência de quase morte, foi muito importante na vida dela. Animou a fé, fez ela ter essa certeza, né, de que a vida continua. Então, queridos irmãos, quero colocar para vocês que não é só esse, são muitos, muitos outros casos que já ouvi. As pessoas vêm ao meu encontro, pensam que é coisa do mal, né? Daí eu busco animar, fazer entender. Em alguns casos também eu conto até um pouco das minhas experiências, para que a pessoa possa se acalmar, né? E vamos dizer assim, né? Quando é EQM, não vai voltar a acontecer. Mas às vezes são experiências que as pessoas fazem de sair do corpo, né? Que é muito parecida com EQM, e que volta a acontecer, né? Então as pessoas às vezes ficam preocupadas sem saber, né, o que está acontecendo com ela, né? Então a gente busca esclarecer o máximo possível, e é isso que eu estou buscando fazer agora. Buscando esclarecer, porque nós somos seres espirituais, nós viemos de Deus, estamos aqui nesse mundo fazendo uma experiência na matéria, um curto espaço de tempo, né? Depois nós voltamos para o lugar, esses lugares maravilhosos da casa do Pai. Levamos para lá apenas a bagagem daquilo que nós aprendemos, mais nada, né? Então, loucura, ficar se prendendo às coisas do mundo, é muito mais interessante se preocupar, né, com as coisas de Deus, né? O que é coisa de Deus, né? Esse sentido de mudança de vida, de comportamento, né? Ser pessoas altruístas, bondosas, se preocupar com o outro, né? Tudo isso, né, para que assim, no momento da nossa passagem, né, você vá para lugares bons, maravilhosos, né? Então, na casa do Pai, como disse Jesus, tem muitas moradas, e nós vamos, né, para uma dessas moradas. Ele disse que Ele vai preparar uma dessas moradas para nós, né? Então, esse sentido de preparação, de morada, né, é o sentido de nós nos prepararmos. Então, cada um vai em um determinado lugar de acordo com aquilo que você fez aqui de bom, né, ou de ruim. Então, entre o céu e o inferno existem infinitas moradas, né? São os dois extremos. O céu, o extremo superior, e o inferno inferior. Mas entre essas duas moradas, né, existem outras infinitas, né? São tantas. Gostaria depois de contar algumas outras tipos de moradas que eu já fui, visitei, inclusive pessoas que já partiram daqui, né? São diferentes uma das outras. E algumas bem simples, rústicas, né? E outras belas, maravilhosas, né? E algumas também que é parecido, né, vamos dizer assim, com aquele lugar lá, Cracolândia, lá em São Paulo, um lugar horrível, né, onde vivem gangues, enfim.
Nem se fala nisso, não vamos falar nisso. Vamos falar das coisas boas, das coisas maravilhosas, daqueles que buscam fazer acontecer a vontade do Pai e vai para esses lugares, né, maravilhosos. Essa semana também eu tive uma experiência muito interessante que gostaria de colocar para vocês e vale a pena. Fui fazer uma visita no hospital para uma pessoa doente, amiga, e lá eu fui, vamos dizer assim, com toda certeza, inspirado, né, pelo Espírito Santo a contar uma história, e essa história eu vou contar para vocês, né. Queridos irmãos, às vezes nós achamos que temos um momento aqui nesse mundo para ficar e acabou aquele momento, nós partimos. Temos um tempo, né, que Deus coloca para nós aqui. Mas eu digo para vocês que nós podemos fazer, né, uma interferência nesse tempo. Então esse é o poder, né, da oração. Através da oração, da intercessão, nós podemos fazer mudanças, né? Talvez não por muito tempo, né, longas mudanças, mas podemos fazer essa mudança através das orações, né? Um dos casos que eu já ouvi, né, foi de um senhor de uma certa idade, que tinha um problema sério de saúde, né? Estava no hospital há algum tempo, já bem debilitado, né? E a família sofrendo muito, né, por causa desse acontecimento, né? Os filhos, a esposa. E quando ele veio a partir, né, quando deu como morto, óbito, né, ele teve também essa experiência de sair do corpo, ir até um lugar maravilhoso, né? E nesse lugar maravilhoso foi colocado para ele, né, você quer ficar aqui ou você quer voltar, né? Interessante essa questão, porque ele queria ficar em um lugar tão bom, né? Tinha chegado o seu momento, né? Mas no íntimo, aquela luz, aquele ser percebeu que ele estava sofrendo por causa do sofrimento da sua família, né? E como ele foi uma pessoa muito boa, buscou fazer o bem em todos os momentos da vida, né? Então houve esse questionar, né? Por causa da oração dos filhos, da esposa, das pessoas queridas, né, à sua volta, né? E teve essa possibilidade de escolha. Olha como é importante a oração. E ele resolveu então voltar. Então ele volta, é reanimado, né? E ele consegue sair do hospital. Então, em cima disso, eu disse para aquela pessoa que ali estava no hospital que eu fui visitar, né, que é possível, sim. Mesmo que nós estamos num momento muito difícil, né, numa cama hospitalar, numa UTI, onde os médicos dizem que é impossível, né, a nossa volta, eu digo para você que é possível. Então, através da oração, através dessa intercessão, nós podemos fazer grandes mudanças. Tem que ter fé, tem que acreditar, né? Essa pessoa que eu falei, assim que ele voltou dessa EQM, ele arrancou todos os aparelhos do corpo e falou, eu não vou partir agora, né? Pode tirar tudo isso de mim, eu quero ir para casa. E pediu a roupa e começou a se levantar para ir para casa. Porque ele tinha certeza que, através da experiência que ele fez, ele ia voltar para casa, ia ter mais um tempo com seus familiares. É claro que não seria um grande tempo, né? Seria um longo tempo, mas ele teria essa oportunidade, né, para poder acalmar os seus familiares. Bonito, interessante, né? E na Bíblia vamos colocar um relato parecido, né? Eu gosto daquela passagem da boda de Caná, onde Jesus e Maria foram convidadas para uma festa de casamento, né? E nessa festa de casamento o vinho veio a faltar. Então Maria estava lá presente, estava vendo tudo aquilo acontecer, né? E ninguém percebeu que o vinho estava faltando, né? O mestre de sala, os convidados, os noivos, ninguém percebeu. Só ela percebeu. Ela percebeu porque ela estava na cozinha, estava lá ajudando, né? Então ela foi ao encontro do seu filho. Então Maria é a grande intercessora.
Ela não tem poder, mas ela tem o poder da oração, de intercessão. Ela vai ao encontro de Jesus e diz para ele: filho, o vinho está acabando, né? Ou já acabou, né? Você pode fazer alguma coisa? E ele diz: a minha hora ainda não chegou. Então, nessa dizer de Jesus, então Jesus, vamos colocar assim, Jesus é Deus. No dizer de Jesus, ele não ia fazer nada naquele momento. Entendam isso. Então, Deus e Jesus não ia fazer nada naquele momento. Está consumado, né? Mas, por causa da intercessão de Maria, sua mãe, ele faz acontecer o milagre e transforma 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Então, volto a dizer, foi por causa da intercessão, né, da oração, o pedido de sua mãe, que ele fez acontecer esse milagre. Né? Então, volto a dizer, através da oração, da nossa intercessão, da nossa certeza, não pode ter dúvida, Jesus mesmo disse, né? Não duvide, a dúvida é que atrapalha tudo, né? Então, se nós temos a plena certeza, a fé, então vai acontecer. Né? Então, Deus vai respeitar, né? Vamos dizer assim, vai acolher o nosso pedido, né? E vai fazer acontecer, né? Daquilo de acordo com o que nós estamos pedindo. Né? Pode ser, como foi o caso desse senhor, não foi por um longo tempo, entendam isso. Né? Ele conseguiu voltar para casa, conseguiu ficar um tempo aí com a família, mas logo ele vem a partir novamente, né? Porque realmente chegou a sua hora, o seu momento. Né? Então nós podemos ter essa breve, né? Vamos dizer assim, esse breve tempo, né? Ou até mesmo, né, um longo tempo, de acordo com a vontade do Pai, de acordo com as mudanças que são feitas, né, em cada um de nós podemos fazer acontecer essa mudança. Então, eu quero realçar nesse vídeo, né, a importância da intercessão, da oração. Então, queridos irmãos, espero que tenham gostado, né, dessa pequena colocação, dessa pequena história. Né? Vou voltar a contar várias histórias também de outras pessoas que já ouvi, que vieram ao meu encontro, e também as experiências que eu já passei. Né? E, então, se gostou, se inscreva no canal, busque se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, né? Coloque o like se gostou, é importante para o canal esse like, para que outras pessoas possam ver, né? Então o YouTube vai divulgando mais, né, esse vídeo. Né? E compartilhe com um amigo, né? Se você gostou, compartilhe com alguém, não custa, né? Estará ajudando a evangelização. Então eu volto a dizer, né? Então, tudo isso que eu faço aqui, esse canal, é apenas para ensinar, para evangelizar. Né? Não tenho nenhum outro objetivo a não ser isso, da evangelização. Então fique com Deus, Deus abençoe a todos, e até outro dia.